estamos no ar com propósito, direto da TV Shalom de São José dos Campos, para você aí de casa. Como vocês estão nessa tarde? Vocês estão ansiosos pela nossa programação? Porque a gente, como eu sempre digo, conta as horas, conta os dias para chegar logo sábado e estar aqui juntinho com vocês. A programação de hoje, gente, está maravilhosa. Eu tenho certeza que Deus vai falar muito no seu coração. Vamos aprender muito. Já peço para você que curte, comente, compartilhe bastante. Não esqueça de curtir, gente. Você que está assistindo a gente pela televisão, dá uma andadinha com o controle para o lado, aperta o joinha lá, deixa o joinha para a gente, para que o algoritmo entenda que a nossa programação é joia e transmita para mais pessoas. E não se esqueça de seguir a TV Shalom, tá bom? Já sobe com o controle lá em cima, aperta o sininho e siga a TV Shalom, para que você seja avisado de todas as programações que passam aqui, inclusive a nossa no sábado. Boa tarde, Rodrigo! Boa tarde, Darlene. Tudo bem? Como você vai? Pessoal, boa tarde para você, amigos, amigas, pessoas de perto, pessoas de longe. Onde essa programação tem chegado, hein? Qual é a sua cidade? Se você puder comentar aqui no chat ao vivo do YouTube, vai ser muito bom. Mandar um abraço, mandar um carinho para você. Exatamente, Darlene, você falou tudo. O programa hoje é tremendo. Eu não sei quantos aqui sabem, mas setembro é um mês muito memorável para vários tipos de assunto. Tem setembro amarelo, setembro de tantas cores, né? Falando de prevenções, mas eu não sei quantos sabem, também tem setembro no FAPE, que significa um mês inteiro sem prostituição, pornografia e muito menos masturbação. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Nós vamos falar sobre o perigo e o pecado da pornografia. É um tema forte, é um tema sério, de adulto, né? Sério, que nós nem sabemos o quanto de pessoas sofrem e são escravizadas por esse mal, né? A gente sabe que é um mal porque o nosso convidado hoje vai explanar isso muito bem pra gente. Então eu já quero que vocês recebam com carinho, com amor, o pastor, o nosso evangelista da Igreja Batista da Graça São José dos Campos, o irmão Rick, e também a sua varoa, a sua digníssima a Isa. Rick e Isa, vocês estão com a palavra. Muito obrigado desde já, tá, irmãos? Sejam bem-vindos, viu? Muito obrigado pelo sim de vocês. Que Deus venha usar a vida de vocês poderosamente nessa tarde hoje. Amém. Eu vim aqui através do convite, né? Para falar de um efeito que vem matando a sociedade, né? Que é o efeito bola de neve, que a turma acha que é o crack, a turma acha que é a cocaína, mas é a pornografia, né? Isso é um mal que realmente ele assola todos os dias. Então a gente vem contar o nosso testemunho, né? Eu sou o Rick da Isa. Eu sou a Isa do Rick. E nós somos casados para sempre. Aê, gostei. Isso aí. Bom, Isa, quer falar alguma coisa, por favor? Quero agradecer, né, primeiramente, a oportunidade da gente estar aqui falando desse tema, né, tão delicado, né? Tão especial também para podermos conseguir andar na palavra do Senhor, né? Então, às vezes, esse tema aí é um pouco abafado, né? Mas o Senhor vem trazendo à luz tantos temas abafados, e esse é um deles. É verdade. Obrigado. Nossa, verdade. Você falou uma palavra-chave, abafado, né? Acaba virando um pecadinho de estimação, né? É isso aí. Que é só você, as suas mãos, ou é só você, o celular, né? Em qualquer local, né? Mas o Senhor está chamando para fora esse pecado, para que você viva uma vida nova em nome de Jesus. Vamos começar pelo começo? Vamos. De onde vocês são, para onde vocês vão? Fala um pouco de vocês para a gente poder aliviar primeiro, depois a gente começa com a mandar fogo. Hoje a gente é de Taubaté, tá? A gente é de Taubaté. A gente já está casado há 20 anos, né? Esse ano faz 21 anos de casado.
né? A gente vê que a gente vive o extraordinário do casamento somente 8 anos, tá? 7 anos, né? 7 anos para a IBG? 7 anos, desde 2019, né? 7 anos, desde 2019. A gente vive o extraordinário no casamento 2 anos, vamos colocar, né? 2 anos. A gente fala, mas está 7 anos na igreja, só 2 anos que você vive o extraordinário? Só 2 anos. Porque a gente tem que parar de ser mentiroso. A gente tem que falar a realidade do nosso casamento. Verdade. Né? O problema é muito bonito você ver no culto abraçado e dentro de casa descendo o braço. Né? Então é diferente. Então a gente gosta de falar a realidade daquilo que a gente vive, né? Sou casado com a Isa, tenho 2 filhas, né? Tem a minha primogênita, que é a Yasmin, e tem a minha segunda princesa, que é a Maria, que hoje elas estão no evento aí e acabaram podendo estar junto com a gente. Somos casados há 20 anos, né? Vai fazer 21, muitas coisas vivendo, né? Juntos, né? Mas assim, posso dizer que como a palavra do Senhor fala que hoje vivemos em uma só carne, a gente consegue viver isso e degustar disso, porque isso tem muitos benefícios, né? Há alguns anos só, né, Henrique? Isso, alguns anos só. Muito pouco, mas eu creio que o Senhor ainda tem muito para nos levar, né? E como o irmão falou aqui, para onde vocês vão, né? A gente é de Taubaté, né? Da periferia, do Secap, né? E eu creio que o Senhor ainda vai nos levar para os confins da terra, né? Amém, para poder falar da palavra dele, né? E para glorificar o nome dele, porque não é nada sobre nós. Amém. Amém. Se a gente começar então agora pelo segundo começo, abordando o tema já, entramos no assunto, o que é pornografia? O que vem a ser esse ato e se causa efeito, alguma coisa? O que vocês podem nos dizer? Eu vou começar falando o que é pornografia. A pornografia é o ato mais inocente que existe, que a medicina fala, que se você conhecer o seu próprio corpo, é você se tocar, é você se conhecer, que isso é a pior mentira que existe. O que Deus fez é perfeito e você já conhece, você não precisa conhecer nada. Certo? Daí a pornografia, ela entra... O que é a pornografia? Ela entra muitas das vezes a partir dos 12 anos de idade dentro de qualquer família. Tá? Tem medicinas aí, os historiadores e aqueles estudiosos já estão falando que está entrando com 8 anos. Então, tipo assim, ela está diminuindo cada vez mais, porque Satanás sabe que ele entrando nesse ato de conhecer, que é muito mais fácil falar, conhecer o seu corpo, tudo você pode tocar, pode fazer, entra o ato de pornografia e ele destrói nada mais, nada menos que o casamento, que destrói uma vida, destrói tudo aquilo. O que é pornografia? É um ato inocente, que realmente vai te destruir lá na frente. É um ato que eu até brinco, esse dia eu estava falando com a da Isa, né? Eu até escrevi aqui, eu coloquei assim: se eu tomar uma bebida alcoólica e chegar na sua casa, você vai saber sim ou não? Sim. Eu posso estar alterado. E se eu usar uma droga, você vai sentir pelo cheiro, vai ver que eu tô... E a pornografia? E se eu tiver acabado de fazer pornografia hoje? Você sabe sim ou não? Não tem como. Verdade. Então é um ato inocente que destrói. Então é bem falado que, tipo assim, a pornografia ela destrói uma casa, um casamento, uma família, entendeu? E sua parte financeira, e te autodestrói. Ela te autodestrói. O cara que vê pornografia, o ato da pornografia, o cara que relaciona com a pornografia, ela te autodestrói. Aí é o que é a pornografia, bem dizendo assim, né? Meu Deus. Que forte, hein, Darla? Forte demais. Forte demais. A gente colocou alguns temas, né, pra gente falar, pra não se perder, né? Porque eles têm o assunto é extenso. É muito extenso. Muito extenso, né? E um dos primeiros ícones aqui, que até o Henrique colocou, é se a pornografia vicia ou não. Se é algo que vicia ou não. E sim, né? E sim. Como uma droga a pornografia também é. Começa com pouco, começa com algo que na cabeça de muitas pessoas não tem nada a ver e vai cada vez piorando e piorando. O Dr. Donald Hilton, Dr. Donald Hilton, ele fala assim, ele é um dos caras mais estudiosos nessa área da pornografia, que se você tem 2 atos da pessoa gostar da pornografia. A primeira é quando ela olha e já enoja, que nojento isso, esse aí nunca mais vai olhar, porque é um ato nojento, ou fala, opa, esse aí te deu algo. E esse algo que deu, o que nada mais é que é a dopamina. Fala, opa, diferente. É a mesma coisa que um chocolate para uma criança. Ela sabe o sabor de chocolate? Não. E quando ela come, qual é a sensação dela? Uma alegria, né? Gerou. Entendeu? Então toda vez que ela vê um chocolate, ela vai falar, nossa, isso é muito bom.
é mesmo ato a pornografia. Tá? Meu Deus. Mas peraí, então a gente pode falar que a pornografia é visual. Sim. É o que acontece. É o que você sabe, né? Que a janela são entradas, né? Como a pastora Carla pregou, lembra? Nosso corpo tem várias entradas, várias janelas, várias entradas mesmo. E os olhos são umas delas, né? São umas delas. Então pornografia é o que eu vejo, seja em revista, seja em celular, internet, Televisão. vídeos, Isso daí. né? Ela entra pelo visual. Ela entra pelo visual. Até que eu coloquei aqui em Mateus 18:9. O que diz? Lê aí, amor, pra gente. Em Mateus 18:9. Não peguei. E se... Olha lá, em Mateus 18:9 aqui, ó. Tá aqui? Jesus Aqui, ó. enfatiza a necessidade do sacrifício extremos para evitar o pecado, declarando: e se os teus olhos te escandalizar, arranque-o e o tiro para longe de ti. Melhor é entrar na vida com um só olho do que tendo 2 olhos sendo lançado no fogo do inferno. Meu É isso daí. Meu pai. É sobre isso. Eu já vou direto aqui ao ponto. Para você estar falando sobre isso, vocês têm que ter bastante propriedade nisso. Sim. E me diz, como que a pornografia entrou no lar de vocês? A pornografia entrou através de mim. Jesus. A pornografia, ela entrou através... Porque eu era um cara que eu julgava muito a minha vida, porque eu nasci em 82 e meu pai morreu em 83. E eu tinha uma raiva de meu pai. Por que meu pai morreu em 83 e não tá aqui para me defender? Falei, cara, eu queria jogar uma bola e meu pai não tá aqui para ver. Minha mãe fala pra mim que meu pai morreu dentro da fábrica, trabalhando, né? E quando meu pai voltava, eu ficava no portão esperando ele. E esse dia eu fiquei esperando e meu pai não voltou. Meu pai não voltou, eu tinha o quê? 2 anos de idade. E meu pai não voltou esse dia. E minha vida passou por uma paternidade quebrada por não ter tido pai, né? Mas eu ainda não sabia o culpado de o que aconteceu por meu pai não estar aqui. Minha mãe casou de novo depois de 5 anos e aí começou meu ato de pornografia. Tá? Como começou meu ato de pornografia? Essa pessoa que minha mãe relacionou, essa pessoa, ela entrou com ato de pornografia na minha vida. Ela me ensinava que eu precisava ser homem. Esse é o mal da sociedade dos antigos. Falar assim, meu filho é homem. Quando ele fizer 18 anos, eu levo ele para uma casa de prostituição. Meu filho é homem. Entendeu? Quando vê uma menina, tem que olhar mesmo. E se fosse uma mãe falando, a minha filha é mulher, eu vou levar ela numa casa de prostituição, o pai deixaria? Jamais, né? Não, então, tipo assim, esse ato entrou através disso. Como? O abuso. O abuso. Eu fui abusado quando pequeno, tá? Eu e todos os meus irmãos. O abuso entrou ali através do visual, né? A gente ia naquela época, eu falo que hoje a pornografia ela é home office, né? Antigamente você tinha que ir atrás dela. É verdade. Né? E tinha até vergonha de entrar numa banca de jornal, né? Ou até mesmo numa videolocadora. Então, se tivesse uma mulher trabalhando, você entregar a fita rebobinada, entendeu? Imagina, entendeu? E aquilo ali foi através da minha paternidade que eu julgava o meu pai, que ele tinha morrido. Né? Desturbado. Que meu pai tinha morrido e minha mãe conseguiu uma outra pessoa que enfiou a pornografia na minha vida. E meu pai não estava aqui nem para me proteger. Por que ele morreu? Se ele tivesse aqui, não tinha acontecido isso. Se meu pai estivesse aqui, nada disso teria acontecido. Meu Deus. Nada disso teria acontecido. Pode Entendeu? acabar aqui, a gente já pode ir embora e já tá, né? E aquilo ali Meu se Deus. tornou algo na minha vida, a pornografia no visual, através que essa paternidade ele me mostrou que a pornografia era boa, ele tomava banho comigo, ele me tocava, a gente se tocava, e aquilo ali se tornou, Henrique, nossa, você foi abusado? Sim! Quantos homens hoje que têm a sua idade de 40 anos, foi tocado, vive uma paternidade quebrada, vive algo com raiva, ira, não prospera porque não confessa, que achando que isso é vergonhoso e não libera o perdão. E não consegue, desculpa, mas não consegue ver Deus como pai. Não consegue ver Deus como pai. Não consegue Como acessar ele Deus? como pai. Eu tinha uma raiva de Deus, cara. De verdade. Eu sabia quem era, mas eu falei assim, se Deus, por que ele protegeu então? Como Sendo aquele que ele Deus, tem tanto como poder, que você né? vai ver Deus naquilo que a Bíblia diz que ninguém verá a Deus? A Bíblia diz que ninguém verá a Deus. E como você vai ver Deus se era para ver numa paternidade que era para te proteger, que te tocou? Quem é Deus? Sim. É difícil, né? E aquilo ali passou um ato na minha vida até eu conhecer a Rodaísa, né? Minha vida foi totalmente conturbada, me perdi nos caminhos, né? Fiz muita coisa errada, né? Por quê? Porque tudo por um ato de um toque da pornografia, tá? Então, tem muitas pessoas que estão sofrendo porque não confessam,
porque acha que aquilo ali é um passado, né? E não perdoam. Eu acho que é o pior de tudo. Tá? Então... Eu acho que, Rick, até você comentando sobre isso, a geração nossa dos... Vamos lá, dos anos 60, quando entrou televisão nas casas, 60, 70, 80, 90, 2000, nós tínhamos mais apelo sexual através das mídias, né? Quem não sabe que na Band de madrugada tinha o cine pornô, cine privê, e aqueles programas de auditório, todos eram bem sensualizados, né? Sim. De fácil acesso. De fácil acesso. Fácil acesso. Né? Aquelas mulheres nuas praticamente, se insinuando, descendo até embaixo. Para uma criança ver isso é pesado, porque a sua mãe não é assim dentro da sua casa. Sua mãe é uma mulher recatada, mas a mulher que está na televisão é explícita. E daí também, falando sobre mídia, eu sei que filmes, principalmente brasileiros, mostravam a pornografia como algo masculino, né? Algo, uma característica que o homem tinha que ter. Ele tinha que ser pegador mesmo. Ele tinha que ter muitas mulheres e ir para casa de prostituição, levar seu filho, como você falou, e até mesmo toque, como você falou também, né, irmão? Quantos homens como nós, na nossa idade, meninas também, foram tocados por homens que, na verdade, só fizeram o que fizeram com ele, né? Foram também tocados, foram também abusados, e acham-se no direito de abusar uma criança inocente, uma criança que não tem maldade nenhuma no coração e na vida, e acaba sendo tocada de uma maneira que marca tão dolorosamente, né? Mas eu culpo realmente, irmãos, as mídias por trazer essa coisa tão que é uma coisa tão bênção, né? O sexo entre o homem e a mulher é uma coisa para ser tão bênção, só que mais uma vez Satanás conseguiu deturpar a sexualidade e trazer manchas que para muitos carregam até hoje, traumas, dores. Quantas mulheres a gente não conhece por aí que não pode deixar um homem tocar nela, que já lembra, né, daquela sensação, o abuso. E quantos homens dessa faixa de etária que hoje estão saindo do armário, né, se vocês entendem o armário, para poder viver aquilo que ele viveu no passado, de um toque no seu órgão genital, na frente e atrás, um colocar do aparelho genital na boca. Gente, isso destrói crianças, famílias, homens. E digo mais, Rick, o sentar no colo, uma inocência de sentar no colo, já houve o primeiro toque. Muitas das vezes. É isso daí. E eu digo mais, irmãos, quantos não são os cemitérios que hoje estão cheios de jovens que tinham tantos sonhos, tanto futuro pela frente, mas por não aguentar essa sujeira que sentiam de ser tocado, tirado a inocência, estão hoje mortos. É isso daí. Estão no cemitério porque não aguentaram o peso. Isso é muito forte. Por isso que é chamado de pecado, né? Leva à morte. Leva à morte. E aí, depois que você conheceu a varoa linda aqui, aí tudo mudou na sua vida? Mudou. Pra melhor. Mudou em certo tempo, né? Porque na verdade eu só procurava um escape para me sair daquilo que eu vivia. Muitas das vezes as pessoas procuram um casamento para fugir da sua luta. E eu encontrei uma pessoa, de vez de ela me ajudar na luta, não, eu estou sendo a luta para ela. Meu Deus. Para uma família. Dividiu a luta. Eu dividi a luta, não, eu acabei com ela. Meu Deus. E aí é bem fato. Ela vem de uma família onde tem um casamento perfeito, o pai é um trabalhador operário que trabalhou e se aposentou. Uma família totalmente estruturada, que eu desestruturei, bem dizendo assim, que eu venho de uma família conturbada, né? Onde a minha mãe tentou e lutou, depois que ela descobriu o abuso, ela separou e a gente denunciou, e eu perdoei, tá? É aí que tá o grande problema. Para você viver o extraordinário, você precisa liberar perdão, né? Sim. Então eu perdoei a pessoa que abusou. Até do abusador. Até do abusador. Porque até o abusador é filho de Deus.
Ele só não sabe. E como foi a história dele? Será que alguém abusou dele também? Como que foi? Eu não sei. Exatamente. Entendeu? Então, tipo assim, eu perdoei ele, que a Bíblia diz para perdoar, então tipo para morar junto, e que viva a vida dele, e que ele pague, né? Que ele reconheça quem é Jesus e que ele possa viver o extraordinário, né? E isso foi minha vida sobre ele. Eu encontrei a varoa linda, maravilhosa aqui, tá do meu lado, né? Né? Que realmente ela foi uma estrutura na minha vida e depois até mesmo um apoio referente à minha ira também. Porque essa aí ela pode contar, né? Por que ela foi um apoio na minha ira? Porque de verdade, irmão, eu sentia, depois que eu descobri que eu era homem e que todo aquele abuso me fez mal, de eu sofrer, porque eu vi a família dela, achei uma família muito bacana, e tudo que eu vivi ruim, de todos os erros meus, era por causa daquilo. Eu vou matar esse cara. Eu não era questão mesmo. Porém, daí eu tive uma ira dentro de mim e coloquei, sentia gosto de sangue na boca todas as noites. Porque eu tinha planejamento como seria. Então eu planejava todos os dias. Falei, um dia vai acontecer que eu vou matar esse abusador. Porque se fosse hoje, seria pedofilia, esse cara seria preso. Naquela época não tinha isso. Naquela época não tinha. E aí? Né? Não, cuida da sua família, te dá tudo, faz tudo que você tá, é mentiroso. Vai passar por mentiroso para muita gente ainda, né? Mas todos os irmãos sofreram, todos sofreram. Daí eu conheci a varoa, falei assim, eu vi a vida dela totalmente estruturada. Eu falei, ela vai me ajudar, né? A me ajudar a curar. Daí você pode contar um pouquinho aí, de ajudar a me curar, né? Eu venho de uma família evangélica, né? Mas assim como a gente sabe, filho de crente não é crentinho. Não é. Então, eu não era essa crentinha, né? Então, dessa forma que o Henrique falou, né? Dá a entender que ele encontrou a Canaã dele, né? A terra prometida. A terra prometida. E coitado, não foi dessa forma, né? Eu vim também de muita rebelião, eu mesma, né? Eu não tive o porquê de nada, mas era uma rebelião dentro de mim mesmo. E aí eu com o Henrique, a gente se juntou numa ira, porque pra mim, de verdade, eu não sei se era algo que a sociedade trazia, mas é que quem fez algo de errado tinha que pagar. E não interessa como. Então, esse era o meu pensamento. E no dia que ele falou, eu quero matar esse homem, porque eu via o quão triste era a vida dele, né? Que causa. E o quanto isso chegava em nós, em mim, nas minhas filhas, na mãe dele, e os irmãos todos, da mesma forma. E aí, quando ele falou, porque esse abusador, ele não era da mesma cidade. Então, teve um dia que ele veio para essa cidade. E ele ficou sabendo. E ele falou, eu vou matar ele. Vai? Ela falou, vai lá. Você tem que matar ele. Ela vai falou pra matar ele. Lembrando que vocês não conheciam Cristo, né? A gente não tinha. Aí é tudo uma história. Vocês acabaram de falar isso, mas é bom reforçar. É bom reforçar. Não tinha isso. Tinha Jesus. Hoje vocês são pessoas transformadas. Hoje já houve o perdão, tudo sobre isso. E aí ele foi, mas glória a Deus, nós não éramos crentes, mas o Senhor nunca nos abandonou, né? E ele interviu na situação toda e o Henrique não cometeu, né? Isso, glória a Deus, né? Hoje a gente agradece muito a Deus por isso, né? Porque e assim o Henrique conseguiu ir levando e conseguimos, né, conhecer Jesus da maneira inteira, né? Quem é o verdadeiro Jesus? Porque para mim eu fui ensinada como Deus Todo-Poderoso, né, Altíssimo, né, e tudo, mas ele lá. Longe. E qualquer coisa que eu fizesse, ele ia me punir, né? E aí quando eu tive um encontro verdadeiro com o Senhor, eu entendi que não, Deus é o aqui comigo, ele tá aqui, ele vive junto comigo, né? Ele que e aí eu consegui ter um acesso a esse Pai Todo-Poderoso, e é isso que foi mudando a nossa vida, né? Mas enfim, a pornografia entrou quando não tínhamos Jesus. Entrou quando não tinha. Vocês sabem que a gente já está entrando em 1000 lares agora, o que o YouTube está falando aqui para mim, que estamos entrando em 1000 lares. Glória a Deus. Você imagine 1000 pessoas, 1000 famílias, 1000 homens, 1000 mulheres ouvindo e tendo essa consciência que esse pecado realmente gera morte. Sim. Uma coisa, como você falou, nada a ver, né? Nada Parece, nossa, é tão normal fazer 5 contra 1. É tão normal, né? Mas que na verdade o fim de todas as coisas é a destruição. É a destruição.
O que é esse papel que tá no seu lado aí? Explica pra esse meu irmão gente. É muita bênção, né? Aonde que eu mostro eles? Pra câmera dois. um. Pra dois. Pra dois? É. Homem. Dois, Herbert. Homem. Oi? É? Isso, é na Isso. dois. Aqui representa o homem, aqui a mulher. Mas tem como a gente fazer mulher e mulher. E tem como a gente fazer homem e homem. Não sei se vocês estão me entendendo. Você tá falando que cada folha tá Cada folha, representando cada cor representa uma pessoa. Uma pessoa. O homem, ou mulher. homem ou uma mulher. Certo. Né? E aqui, como a pornografia traz o ato, né? Traz o ato em si. E aqui a gente costuma ensinar muitas adolescentes, que a gente trabalhou com adolescente um tempo, e a gente trazia esse lado pedagógico, né, irmão? Que o irmão entende muito bem sobre isso. E aí a gente coloca... Essa é uma dinâmica. Quando um homem e uma mulher se juntam, não sei se aqui vai dar, porque tá meio molhadinho, ainda cola, mas quando um homem e uma mulher se juntam no ato sexual, ele deixa um pedaço dele nela e deixa um pedaço dela nele, né? E que muitas vezes a gente tenta romper isso, se desligar disso, ou simplesmente começa a entender que é o errado, né? E aí a gente quer separar. O resultado é separar, né? Talvez foi algo fora do casamento, algo jovem, algo, né? Um abuso, né? Um abuso. Porque o abuso é isso, gente. Isso aí. Ficou parte de você com a pessoa e da pessoa com você. Isso daí. Não importa a circunstância que foi. Foi quando se gerou um ato sexual. Um Isso. ato sexual é troca isso. de DNA, né? É uma troca. A gente vai se despedaçando, né? Tem um Desintegrando pouquinho da pessoa com cada um que ela se relacionou. Então, aqui é isso que representa. O tio aqui colocou, ó, grudou um pro outro. E aí eu não sei se vai dar, tá? Mas a gente tenta, não sei se vocês conseguem visualizar aqui. Tá dando mas pra a ver gente bem. tenta separar um do outro, ó. Isso aqui é bem uma prova, isso aqui é uma prova bem simplificada do que Deus faz no ato que Ele criou, Mesmo que é o cultural. relacionamento. E um liga ao outro. Um liga o outro. Ó, e mesmo eu tentando puxar com Com cuidado, tirar cuidado. com cuidado, olha, a gente não consegue. Porque, ó, separou. Ó, separou, mas tem quantos pedaços de um ficou no outro Meu Deus. e de outro ficou nesse. Só que existe umas feridas bem grandes, olha. E rombos, né? Olha essas feridas. Essas feridas aqui, como que a gente vai conseguir preencher ela quando a gente não tem Cristo? Com bebida, com outro droga, relacionamento, com outro relacionamento, pornografia, com pornografia, com tatuagem, com piercing. Mas A precisa gente preencher tenta de preencher alguma isso maneira. daqui. Só que eu tenho uma notícia maravilhosa para quem tem esse rombo no coração, no peito, que nada preenche. O perdão, a Porque confissão. eu tenho tatuagem, eu já usei droga, eu já bebi. E tudo isso preenchia. Com essa carinha. Eu preenchi esse buraco, mas era momentâneo. Isso. Algo muito momentâneo. Mas de início, preenchia, eu ficava feliz. Mas passava alguns dias, esse rombo estava maior ainda. Porque tinha pedaços. Olha. E aí eu encontrei Jesus. Ele é o tamanho exato desse rombo no meu coração. Exato. Mas só que ele não é momentâneo. Ele é eterno. Ele é eterno. E aí só o Senhor consegue fazer isso com a gente de novo. Novamente. Preencher de novo. E assim eu inteira, completamente inteira, consigo satisfazer o meu varão por inteiro. E ele inteiro consegue me satisfazer por inteira. Não é só no ato sexual, tá, gente? Mas também. Não só, mas em todas as outras maneiras. Então, essa dinâmica é bem legal, que a gente consegue entender muito bem o que acontece nos atos sexuais fora da aliança.
tá? Fora da aliança. É bom dizer isso, né? isso aí. É porque o sexo é saudável, né? sexo é O saudável. sexo dentro do casamento. E não só pra procriação, né? Que Não. todos saibam disso. É a vida em abundância que o A Senhor vida quer. é abundância. É isso daí. A missionária Misa Abreu, ela tá falando que é uma janela da alma, né? Os olhos. Sim. E ela também falou uma coisa aqui, que a pornografia adoece a mente. É isso daí. Porque contamina, né? Apodrece a mente. Daí daqui né? a pouco, tudo que você vê uma mulher passar na rua, Rick, no caso É dos isso daí. homens, você vê, nossa, imagina essa mulher sem roupa, imagine esse homem bombadão, isso saradão, daí, fortão, isso no daí. meu caso gordinho, né, mas tudo bem. Mas não tem. É muito legal, pessoal, se vocês depois pesquisarem sobre o Dr. Donald Hilton. Ele fala muito sobre a pornografia na mente, adoecer a mente. A pornografia, em determinado tempo, ela faz a diminuição do córtex. O seu cérebro diminui. A parte cinzenta do seu cérebro diminui. Olha que loucura. Então Você quer falar- prejudicial. Não, ele é prejudicial ao cérebro, ele diminui aonde chega a você se tornar de impulsivo para compulsivo na área da pornografia. Aonde a pessoa chega até a overdose de pornografia. Meu Deus. E sem falar, é um assunto importante isso, que a pornografia gera portas abertas para pedofilia. Tudo, Que é o abuso de criança. Como isso tá daí. ligado? Então, ela onde chega, nesse ponto que você vê o abuso, é onde ele fala sobre o freio moral. Até então, quando você está sendo um ato de pornografia, está se alimentando com a pornografia no visual, e depois você vai chegar num ponto que você vai querer tocar. Né? Você vai querer tocar, aonde você perde o freio moral. O que é o freio moral? Eu achei muito legal esse dia atrás que eu vi um vídeo de um cara falando, né, sobre pornografia também, que eu estudo muito sobre isso. Ele estava falando que o cara acabou de pregar dentro de um trem, acabou de levar o evangelho, um evangelista pregou, depois chegou lá no fundo, sentou no final do trem e começou a se masturbar. Aí todo mundo começou a filmar ele. O que se chama isso? Freio moral. Meu Deus. Não tem mais. É a mesma coisa que nós estamos aqui agora, do nada, com todo respeito, você pega só tua rota e por que isso? Nós estamos no meio do freio moral. Ele já não tem a sensibilidade do certo e do errado. Tudo que ele olha já é pornografia. É muito forte. A mente isso que eu dele vou já falar. tá podre, já mente foi corrompido. podre. Onde você já chegou a um ato de ter sexo com animais, com um homem, com mulher, com dois homens, duas mulheres, transexual, onde chega até o fato que é muito nojento de um homem começar a desejar uma criança antes de nascer. Gerando. Meu Deus. Esse é o mais alto nível de imoralidade do ato do freio moral sobre a pornografia. Então, ela mata e mata os outros, mata você e corrompe a família. Rick, como você tava... Olha que coisa. Uma criança que é abusada guarda isso até certo ponto. Daí ele conta pro pai dele. Sim. O pai dele fica irado. Sim. E o pai dele vai querer tirar a satisfação com a própria mão. E vai querer saber como que você tocou no meu filho. E não vai ser bonzinho. Vai Não. ser porque você tocou no que é Naira. meu, você tocou no meu filho. Isso daí. E é uma bola de neve que vai se gerando, porque um abismo chama o outro abismo. E de repente até morte, como É isso você daí. também falou, né? Sim. O sentimento que isso Agora eu causa. cresci, agora não me toca mais, agora eu vou me Agora eu sou homem, justificar. agora... Isso, É isso meu daí. Deus. Esse é o ato onde gera. Eu tive com uma pessoa, acho que tem um mês e meio, mais ou menos, lá em São Paulo. E quando eu soube quem era a pessoa, né? Eu nem lembro se eu comentei isso com o Rodrigo. E lá, na minha inocência, eu não sabia quem era, né? Porque hoje é uma pessoa transformada, Deus já transformou a vida dele e tal. Mas quando a gente estava ali conversando e uma pessoa que estava do meu lado falou, você sabe quem é ele? E aí eu descobri quem era. Eu falei, meu Deus, eu tenho que conversar com ele sobre isso. Como que ele chegou a esse ponto, né? Uma pessoa sendo da mídia, uma pessoa que era bem popular, né? Estava em todas as novelas. E eu perguntei, né? Conversando ali com ele, eu perguntei sobre a transformação que o Senhor... se eu não me engano, acho que eu tenho até um vídeo. Sobre a transformação que o Senhor Jesus tinha feito na vida dele e como que aconteceu que ele chegou ao ponto de partir para esse outro lado. Ele fazia filmes pornográficos.
Ele falou sim, que... falou. eu falei pra você, né? Ele falou que quando ele era da mídia, né, que ele fazia as novelas, no meio disso tem muita pornografia. Sim. Muita pornografia. Se troca rápido ali, E era pornografia que ele fazia de graça. Aí Satanás entrou na mente dele e falou que ele podia ter ganho maiores com isso. E como ele vai ficando mais velho e vai chegando novos atores, mais jovem, e aí ele ficou meio que fora. Foram deixando ele fora do top ali da mídia. E aí ele descobriu um outro meio dele estar na mídia de novo, né, de um outro público mais jovem e ainda ganhar dinheiro com isso. E aí foi que casamento destruído, passou por vários casamentos, né? Passou por várias situações até que aquele homem que era todo torto, como foi o programa de um tempo atrás, encontrou o Senhor Jesus, né? E teve uma vida transformada. E é muito legal disso tudo que você contando aqui sobre o papel, eu viajei. Que não só no ato sexual, né, como ela mostrou, mas também no casamento. Sim. Quando a gente casa e há uma traição, há uma separação, fica sequelas, buracos, fica feridas grandes, como a irmã falou, né? E ele disse que ele carregava por muito tempo essas feridas. E ele carregava a marca com ele, do que ninguém mais lembrava dele, das coisas boas, dos filmes bons que ele fez, da novela que ele fez, mas lembrava dele só do ato da pornografia. E quando eu olhei para ele, eu acredito que eu olhei com o olho espiritual, né? Quando ele me chamou, porque lá a gente fica todo mundo com nome, né? Não que eu era amiga dele, mas ele viu meu nome, ele leu. E quando eu fui para tirar a foto com ele, eu não vi ele, eu não lembrava dele, de quem ele era. Entendeu? Porque eu acredito que o Espírito Santo que testifica em mim e já habita na vida dele, né? Eu não vi ele, quem ele era, né? Quem as pessoas falavam que ele era, mas eu vi ele como um grande homem de Deus, né? E depois, chegando em casa, daí eu fui mostrar pro Rodrigo, né? Ele falou, nossa, esse cara, daí ele foi e contou, né? Eu falei, nossa, mas eu vi ele como um grande homem de Deus e como todas as outras 3 pessoas que eu tive contato lá, que também fazia parte da mesma turma dele ali, que são hoje mulheres de Deus, que levam a palavra de Deus para a igreja de transformação. Então ainda há solução para essa turma? Para essa pessoa que viveu nessa situação? Sim. A gente vai entrar um pouco nesse caso agora, que é a pornografia no casamento, né? A gente vai até, é interessante, porque se você vê lá em 2 Samuel 11, Davi viu pornografia e caiu. Achei forte isso. Jesus. Entendeu? Não, por quê? foi Jesus não, irmão. Foi Davi. Não, Barão. Jesus tem misericórdia. Bom. Samuel, ele em 2 Samuel 11 fala, né, que Davi viu pornografia. Ele foi lá, olhou, entendeu por quê? Mente desocupada, estava parado, estava tendo guerra, ele tinha que estar na guerra, irmão. Ele não tinha que estar ali viajando, não. Então, se você está na sua casa, meio desocupado, celular na mão, que é a porta do capeta o celular, entendeu? Você vai virar, você já está vendo pornografia. Entendeu? E se você vai virando na televisão, você já está vendo pornografia. Todos os atos hoje são investidos bilhões para que você caia nesse ato da pornografia. Tá? Então as mídias sociais sabem que isso dá dinheiro. Dá, com certeza. Entendeu? Então aí eles matam. E isso entrou através do meu casamento, né? Vendo um pouco da história aqui de Davi que eu coloquei ali. E a pornografia entrou no meu casamento, que isso já é o testemunho dela, né? Onde várias vezes ela pegou eu em ato, entendeu? Até mesmo que chegou a traição. Irmão, puxa só o microfone mais um pouquinho. Né? Chegou ao ato da traição, onde é o testemunho dela. Isso aí ela pode falar. Pode falar então, irmã. Fica à vontade. Olha, eu tô curiosa. Deixa eu só perguntar uma coisa. Esse é o ponto auge do programa, o testemunho de vocês? É. Porque se for, a gente tem que chamar o comercial. Patrocinador. A gente tem que chamar os nossos patrocinadores que nos mantêm aqui ao Antes de vivo. chamar os patrocinadores, eu quero deixar um recadinho para você aí de casa que tem sua empresa e quer ver a sua empresa alavancar. Gente, a gente está com mais de 1000 pessoas ao vivo aqui em uma rede, né? Que nós estamos em 3, Herbert. Sim. Nós estamos em 3 redes. Eu não sei como tá as outras, mas em uma a gente está passando de 1000 pessoas. Então você que quer ver a sua empresa conhecida e alavancar ela, entre em contato com a gente, venha fazer parte desse propósito. Eu tenho certeza que a gente tem aqui um preço justo para você.
né, que vai abençoar a sua vida e vai abençoar também a nossa programação. Continuar aí por muitos e muitos tempos no ar aí, levando essa palavra, levando um testemunho de vida para outras casas. Amém? Exatamente. É rapidinho, tá? Não sai daí. Fica Pelo aí. contrário, chama mais gente para assistir. Fica aí. E com vocês, os nossos patrocinadores. Vamos falar agora da padaria Antovani. A padaria que o nosso amado Bolsonaro esteve, que fica em Caçapava Velha. Você que está de viagem, está passando pela Carvalho, passou por Caçapava Velha, não deixe de conhecer a padaria Antovani. Pães frescos a toda hora, das 10 às 2, ele serve aquele maravilhoso almoço. E à noite, aquela pizza especial e aquele lanche, aquele açaí maravilhoso. Padaria Antovani, a padaria que o nosso amado Bolsonaro esteve. Chegou a hora tão esperada de falar do Espaço Mulher. Espaço Mulher que cuida do meu cabelo, gente. Em todos os eventos que a gente vai, lá está o Espaço Mulher com a gente. Produto de qualidade, uma profissional excelente. Espaço Mulher fica em Caçapava Velha. Telefone 12 99615 7378. Espaço Mulher, sempre cuidando bem de você. Seu carro quebrou. O que fazer? Porque carro não escolhe hora e nem lugar para quebrar. E o que você faz nessa hora? Chama JM Mecânica. Mecânicos de qualidade. JM, nesses você pode confiar. 12 99755 7316 997 16 9419. JM Mecânica, o mecânico de qualidade para você. Vamos falar agora de Subarros. A Subarros é uma maquiadora que nos acompanha em todos os eventos, tanto aqui na TV Shalom e outros eventos que a gente participa, lá está a Subarros com a gente. Então você que precisa de uma maquiagem, vai numa formatura, casamento, Subarros 12 992 48 50 98. E você, mulher, que quer aprender a se automaquiar, entre em contato com a Subarros, que ela está com uma grande promoção essa semana. Subarros 12 992 48 50 98. Vamos falar agora de Trindade Alimento, um supermercado que vai até você. Alimentos de qualidade. Você que está sem carro, precisa que o alimento vai até você? Então entre em contato com Trindade Alimento 12 98865 7282. Trindade Alimento, o supermercado que vai até você. Olá, gente! Acabei de chegar aqui em Taubaté, vindo de lá de São José dos Campos, acabamos de sair da nossa programação e eu fui convidada para vir fazer uma publicidade aqui em Taubaté, na loja Van Modas. Gente, mas pensa o tumulto que tá esse lugar, gente. A gente tem que tomar muito cuidado, muito cuidado. E eu vou falar para vocês, o jeito que tá esse lugar, gente. Hoje eu vou entregar tudo. Não confie em qualquer pessoa, gente. Eu vou entregar para vocês, eu vou entregar. Essa mulher aqui, gente, essa mulher, ó, está inaugurando a loja Van Modas. Gente, tá tudo na promoção. E eu vou correr para pegar o meu, gente. É meu. Maybe he came to you when everything seemed fine. Or maybe your world was upside down and hit you right between the eye. No matter when it happened, 7 or 95, move your feet 'cause you are free and never been more alive. You gotta shake, shake, shake like you're change. Brand new look so good on you, so shake like you've been shake. Come on, shake, shake.
Muito bem. Já estamos de volta aqui com o podcast Propósito, falando hoje sobre o pecado da prostituição, da pornografia, na verdade. E você está vendo aqui, ó, sobre a nossa mesa, uma linda bancada com vários chocolates. Pra quem Olha, é? acaba bem, gente. É pra gente. Esse chocolate foi oferecido pra gente, né? Com muito carinho, muito amor, pela Josi. Ela tem uma empresa que o Herbert vai colocar aí, ó, só pra você ver o logo dela, o Instagram dela, o telefone. É a Delícias Caseira, né, Herbert? Tá carregando aí. Ela faz de tudo, pessoal. Ela tem isso daqui, ó, que tá na sobremesa, é a coxinha de brigadeiro. Ela tem alfajor, tem também pão de mel, tem barras inteiro. Na verdade, ela faz tudo que você precisar. A Josi, com muito carinho e muito amor, faz e produz pra gente. O telefone dela é 11, mas é DDD do Vale do Paraíba, tá? Não é São Paulo mesmo. 968 28 9214. Oi? Isso, é 11, mas ela é daqui de Taubaté. E atende todo o Vale do Paraíba. O Instagram dela também está passando aí, ó. É o @delícias _caseiras doces salgadê, tá bom? Não tem o E. É salgadê mesmo. Eu acho que ela é estrangeira, não sei. Mas, Josi, muito obrigado. E como prova do nossa gratidão, nós vamos experimentar agora essa deliciosa Será que coxinha. você vai conseguir passar por debaixo da mesa? Eu vou conseguir. Ah, é igual a Ana Maria, né? Então, com vocês, prestigiem a nossa comilança nesse momento. Josi, muito obrigado, tá? A Darlene tá muito feliz. Olha a cesta que ela cedeu pra gente hoje. Tá pesada, não tá? Por quê? É porque foi o meu e o aniversário da Darlene também. Convidados, por favor. Oi? Não é pra sortear nada, não. É presente pros Eu vou deixar apresentadores. aquela gordinha ali mais pro Herbert, porque o Herbert é mais comilão. A aniversariante do dia vai experimentar a coxinha de brigadeiro. Será que rola, Darlene? É sucesso? Meu Deus! Tem morango. É morango do amor. É morango do amor! Ô, Rodrigo, que bocão é esse? Ah, é bocão de Rodrigo, ué. Herbert, na 3, né, Herbert? Dá um close aí, Herbert. Meu Deus. Pesado. Maravilhoso. Imagina o tanto de recheio que tem aqui, ó. Esse já vou levar pra casa. Na verdade, eu tenho uma cesta cheia. Josi, novamente, muito obrigado. Que Deus abençoe seu projeto, abençoe sua empresa, em nome de Jesus. Esse programa vai ficar gravado. Que delícia. Muito. Você pode assistir, pode pegar. Entra nas nossas redes daqui a pouco, que a gente vai postar, tá bom? Isso que a gente tá fazendo aqui agora, né? Que é comer essa delícia. Quando chegar em casa, a gente vai comer tudo e postar tudo. Exatamente. Um abraço, fica com Deus, Josi. Um abraço. Obrigado, Josi. Então agora vocês dois falem aí. Vamos entrar aqui Nossa, na como que pornografia. vai ficar né? olhando isso, gente? Não, a gente quer ficar comendo, né? Ó, isso aqui também é um pecado. Mas é da assunto pra culpa. outro Eu acho que podcast. isso aqui que o Sandro falou lá, hein? Como foi que entrou a pornografia no casamento? Então, como que entrou, né? Eu já vinha com um ato de vício, quando eu casei eu já era viciado em pornografia, né? Então eu só apenas continuei, casei e não mudei meus hábitos, porque eu não era cristão, não tinha quem... Pra mim aquilo ali era um ato normal. Pra mim era um ato normal, se tornou, igual fala, um problema no meu córtex, né? Que a gente falou, que o médico falou. A massa Isso aí é uma cinzenta doença, foi... já foi embora, entendeu? Até ontem ela brincou comigo, então seu cérebro diminuiu. Mas eu acho assim, mas já deve ter restaurado, porque o Senhor é aquele que restaura. Amém, Restaura O amém. Senhor é aquele que faz tudo novo de novo. Por completo. Tudo completo, né? Então, acredito dessa maneira. E teve alguma consequência sobre isso? Muito. Rick? Teve a consequência de chegar num ponto, né? Até como eu coloquei, o que aconteceu com Davi aconteceu comigo. Quando eu ouvi pornografia, Davi desejou, consumou o ato, se tornou assassino e mentiroso.
Meu Deus. Foi. Pera aí, gente, tô de boca cheia. Né? Então foi isso que aconteceu, aonde isso aconteceu comigo também. Que até eu falei que a Daísa pode falar sobre um pouco, porque é o testemunho dela. Quando a gente fala que o testemunho de traição é o testemunho da outra pessoa, não é o seu. Às vezes o cara vangloria, eu traí minha esposa. Não, cara, você é um cara, você é um desgraçado, você é um cara sem graça. Sem graça, sem Tem graça. que tomar muito cuidado quando você vai contar um testemunho se a sua esposa, ela realmente tá a par, porque a ferida foi ela, né? Na verdade é o meu testemunho de perdão, né? Aí entra aí o tema aí de perdão, né? Que está Perdão. envolvido em tudo, né? Então, aí, Irmã, puxa só um pouquinho assim. Isso. aí eu tive que entregar na cruz, né? Validar a cruz. Eu costumo dizer que é isso, é validar a cruz em nossa vida, né? É perdoar, é liberar o perdão, né? Às vezes até brinco, né? Quando alguma irmã faz alguma coisa que eu não gosto, eu falo, irmã, perdão. Eu falo, não, perdão já está pronto aqui, eu só entrego para você. E tá tudo certo. Bonito. Mas no casamento, né, que a consequência da pornografia, né, que veio a traição, né? E era algo que eu lembro que quando o Henrique ele foi ministrado pela pastora Carla na libertação dele, e ele falou para mim assim que ele falou para ela, né? E agora eu falo para minha esposa, e ela falou assim para ele, ela já sabe, né? O Espírito Santo já tinha contado. Por quê? Porque pela maneira de tratar, né? De tratar as nossas filhas, de tratar, na verdade, de colocar a família como o primeiro na vida, né? Esqueci a palavra para falar. Ele colocava sempre em terceiro lugar. Isso. Sempre colocava a família em terceiro. Nunca era prioridade. Prioridade. A família não era prioridade para ele. Então isso daí já trazia algo, porque eu vou aqui honrar a vida do meu pai. O meu pai é um homem de Deus, assim, ó, no extremo. Glória. Então, quer um exemplo de homem é o meu pai. Eu brinco, o meu pai hoje tem 75 anos, minha mãe tem Qual o nome 74, Aldair e a Cleusa. Só daí o senhor vai ganhar um chocolate. E Já é dele. assim, e o meu pai sempre tratou tão bem minha mãe, de maneira sempre minha mãe era a primeira a ter, se ele comprava chocolate, minha mãe era a primeira a Meu comer. amor. Sempre Foi dos filhos, assim. era a esposa E aí eu ali, via né? que o meu marido não me tratava Não dessa tratava forma. dessa Então maneira. era alguma coisa, tinha ali, né? Então eu já sabia, mas assim, quando o Henrique ele confessou pra mim, eu costumo dizer que o meu chão acabou. Ih, Meu chão sumiu, mas foi silencioso demais, né? Eu tive muita ajuda da pastora Alessandra, ela esteve ali comigo o tempo todo, né? E eu lembro assim, hoje eu dou até risada, mas o Henrique quando contou, ele contou, pediu perdão, contou, deitou e dormiu. E eu lembro que ele roncava. E aí a pastora, e eu contava isso para a pastora, eu falava, ele ronca até depois de me contar isso. Ela, o ronco do justo. Ah, então por isso você ronca tanto. claro, irmã. Entendeu? É o ronco do justo, ele tá dormindo em paz. Paz, ele já né? O entregou, peso saiu, ele né? sabe que o Senhor perdoou e o Senhor vai ajudar você a perdoar. Então, e perdão é realmente uma escolha, gente. Então, eu escolhia perdoar ele todos os dias. Eu lembro que teve um dia que estava muito difícil, que a pastora Alessandra falou assim, fala para ele te ajudar a perdoar ele. E aí eu falava, amor, me ajuda a te perdoar. Né? Me ajuda. E como que ele vai me encher de presente e tudo? Não, de maneira nenhuma. É oração, é me lançar mesmo, sabe? Tinha mesa de mulheres, ele vai sim. Vai. Tem isso, vai. Não vai ficar em casa não. Eu quero Então, que você sempre ministre, dessa né? forma ele me ajudou a perdoar ele. Mas assim, o meu chão sumiu no Isso. dia. Né? Mesmo Isso. você já sabendo, né? Mesmo já Na sua sabendo. mente você já imaginava ali, já Já. sabia, Isso aí. mas ouvir da pessoa. Ouvir é Jesus. difícil. O mais doido de tudo que na verdade é o seguinte, você tem que confessar pra pessoa que adianta. Eu acredito sim, vou confessar pro meu amigo, ele vai realmente me confortar, mas ele vai falar a palavra que realmente vai me confortar. Agora, você confessar pra pessoa ferida, é que realmente você vai ver o verdadeiro perdão. Então, os pastores, né, eles sempre colocaram pra nós, né, pra que um dia chegasse o tempo. E o Senhor vai declarar o tempo, não descarrega
pega um caminhão de teste, você não está preparado para receber. Então, muito cuidado com o perdão, né? Para você liberar uma palavra dessa daí, né? Mas isso foi tudo antes da nossa conversão, né? Colocando bem claro sobre isso, tá? O que causou todo o ato da pornografia? Insatisfação sexual, perda da atração, excesso de trabalho rotineiro, distância de casa a longo tempo, doenças físicas e, muitas das vezes, isso tudo a pornografia traz para o homem. Ele prefere ficar mais tempo no trabalho que em casa. Ele prefere a insatisfação sexual, porque ele não tá nem aí mais para sua relação, porque ele vai procurar em outros lugares. Ele tem um exemplo profano, Profano, né? Porque entendeu? o que a pornografia traz é a mentira, A né? mentira. Satanás, ele pega o santo e transforma em profano. É onde fala em Provérbios 6:28, que até coloquei aqui, né? Alguém pode andar sobre a base e não se queimar? O pecado que você esconde volta-se contra você, e ele destrói. Com isso, você acaba com seus filhos e cônjuge. Então, se você tem um pecado escondido, ele vai acabar com a sua família. Ele vai te destruir. Entendeu? Se você não confessar. Isso chegou até um processo, realmente foi muito difícil, porque primeiro tu precisa entrar no arrependimento, você precisa se arrepender daquilo que você fez. Foi o que aconteceu lá em Salmo 51 com Davi, né? Se vocês leem lá depois, você vai ver que ele rasgou, ele revela a imundície dele para o Senhor, né? Então, foi isso que aconteceu comigo, para mim chegar até esse ato de confissão. Henrique, a sua casa mudou? Não. Não mudou. Não mudou? Não mudou. Porque, na verdade, muitas das vezes, a gente fala, agora é o meu testemunho, né? A gente fala sobre os nossos ocultos, né? Mas quem trouxe, ó, lembrando-se muito bem que para falar que é o seguinte, se você é homem e sua casa está destruída, quem levou o pecado para sua casa foi você. Nunca é a mulher, tá? Minha mulher me traiu, minha mulher não me trata mais bem. Então você não está fazendo algo direito, ou está mentindo em algo que realmente a sua casa está desmoronando, porque o cabeça é o homem. Eu falo para todo mundo, não julgue a sua casa se ela está em destruição, porque o pecador é você. Conta, revela, vai falando aí, vai desbuchando, vamos contar tudo logo. Desaloja. Sai e aí revela, alguma coisa está errada. Então a minha casa, o errado fui eu assumo que eu desprotegi a minha casa, desprotegi as minhas filhas, todos os pecados, todas as maldições e todos os erros da minha casa. O culpado foi eu, porque eu não protegi, eu não guardei, eu não sustentei a minha casa. Entendeu? Eu era a sustentação, até ouvi o pastor José Balano falando, a sustentação da minha casa era eu e ela era o telhado. Se eu cair, o que aconteceu? O telhado cai. Todo cai, a casa inteira cai, todo mundo cai. Então eu caí, né? Adão ficou viajando lá na terra, lá colocando o nome no animal, deixou a Eva desprotegida, viajando, e ela caiu. E depois ainda ele fez... Todo mundo culpa a Eva, olha. E ainda ele fez que ele caísse, mas foi realmente porque ele não teve proteção, não protegeu, não estava vigiando, e o que estava acontecendo? Ele estava distraído. Disperso, né? Estava distraído, como aconteceu com o Davi, distraído, né? Ô Rick, e a gente tem uma boa notícia para dar pro pessoal? Tem uma boa notícia para dar pro Onde pessoal. abundou o pecado, superabundou a graça. Superabundou a graça. O que a pessoa faz? Tá, eu reconheci agora, olha. Deixa eu só dar uma mordida aqui. Esposa, tá desse jeito. Minha vida com você tá sendo um fingimento. É isso daí. Eu tenho me masturbado. É isso eu daí. olho mesmo pornografia. É isso daí. Mas isso tá pesando no meu coração, e eu tô vendo que tá gravando o nosso relacionamento, a nossa família. Os nossos filhos estão vendo a nossa distância. É isso daí. E eu confesso pra você, ele confessou, ele entendeu isso. Mas qual é o próximo passo que ele pode dar agora? Ele não é cristão, mas entendeu essa mensagem tão poderosa que vocês trouxeram. O que ele pode fazer? Quem ele pode procurar? Você está disposto a ajudar? Alguém, alguma pessoa, uma instituição? Sim, a gente está disposto. Qual é a a IBG ajudar. que ele pode Não, a gente está disposto a ajudar, né? A gente tá hoje vindo aqui abrindo a caixinha de muitas pessoas não conhecem o nosso testemunho. A gente está vindo hoje aqui realmente é trazer a verdade daquilo que nós vivemos, que a desgraça da minha casa viveu. Então ele pode procurar nós, se ele tiver dúvida, né? Cara, para você não cair no pecado de novo, o que acontece? Quando você não é cego. O pecado, o Satanás, ele vai colocar todo dia na sua frente. O pecado vai vir nu na sua frente. O que te peca? Você retornar o olhar para quando o pecado passou. Entendeu? Você não é cego, você viu. E quando você viu e desejou, sabe o que você faz? Liga para sua esposa. Amor, fala o seguinte, ora por mim,
Porque minha mente está hoje conturbada, eu tô bagunçado. Eu ligo para ela, você sabia? Amor, ora para mim aí. Entendeu? Tô com os pensamentos ruins aqui, alguma coisa está dando errado. Então hoje eu sei quem pode me defender. Muitas pessoas me ajudaram, a igreja me ajudou, o pastor Jadson me ajudou. A igreja IBG em si, ela restaura famílias, né? Eu tenho que falar Isso muito, é verdade. muito. Se você Meu não Deus, a conheceu a minha, IBG e está nossa, com a foi sua a família história dela. destruída, você é empresário, você que tem uma família destruída, você precisa confessar algo para sua esposa e precisa mudar a sua casa, procura uma igreja que realmente vai te ouvir e te ajudar. Nem fala assim, não, separa, filho, arruma outra. Não, negativo. Casou até o resto da vida. Deu independente. E nesse tempo que a gente passou, foram 7 anos de IBG e muitas das coisas da nossa vida não prosperavam. Até que um dia a minha esposa, ela decidiu confessar para mim. Que ela também me traiu. Meu Deus, a gente acabou o tempo, gente. Herbert, em nome de Jesus, valendo mais um bombom. Né? Dá mais 5 minutos aí. Conta pra gente, irmã, Mas meu Deus. tudo isso foi porque eu fui mimado, narcisista. Eu fui um cara que não reconhecia as coisas que eram um casamento. Eu fugi, fui imaturo, fui inseguro, tá? E fui vazio. E nesse tempo todo, que ela viu tudo isso sobre mim, né? Ela foi vingativa. Daí você pode contar. Conte-nos tudo, não esconda nada, irmã. Meu Deus. Na verdade foi exatamente isso. Ele sempre ficou bem ali, né? E acabou acontecendo isso, né? E eu lembro que quando isso vinha, quando eu fui confessar isso para a pastora, vinha assim na minha mente, assim, porque primeiro a gente confessou para alguém que entenderia, e isso é muito importante, dizer, vamos cuidar, né? Você precisa confessar, você precisa se arrepender do seu pecado, mas sempre para alguém que entende, sempre alguém espiritual que está num nível elevado, acima, né? Que pode trazer para você, te orientar na palavra, né? É alguém que não vai falar assim, você tem que trair mesmo, ele não presta, né? Não isso daí. você tem que procurar os bons Exatamente. conselhos. Mas você só fez porque ele fez também. Não. Então vai te expor. É né? isso daí. Isso vai te expor. E aí eu lembro que quando eu confessei isso para a pastora, vinha muito na minha mente que você fez isso por vingança. Você fez isso por vingança. Mas aí era como se eu estivesse falando assim, olha, eu tenho um álibi. Olha, eu tenho um álibi. Eu errei, eu cometi um crime, mas eu tenho um porquê. Não tem como justificar. Né? E na verdade, aí nisso que eu pensava, eu já pensava, não, eu sou culpada. Né? Às vezes que eu ministro para mulheres, eu falo, se existe um problema, e você fala assim, mas esse problema não é meu. O que você faz? Você vira as costas para o problema e o problema não é resolvido. Agora, quando você vê um problema e fala, joga no meu peito, porque eu sou culpada, então eu preciso resolver. Né? E foi isso que eu fui. Então aí essa vozinha é vingança, ficou bem guardado. E aí eu coloquei, não, porque eu sou errado, porque eu sou imunda, porque eu sou isso, porque eu sou aquilo, e eu traí o meu marido. Meu Deus. Né? E nisso daí eu tive essa libertação, né? O Senhor me perdoou. Aí eu tive um processo de me perdoar, porque existe esse processo também, né? Então eu tive esse processo de me perdoar, e depois de um tempo o Senhor ele me deu uma visão do Henrique com molho de chaves na mão, com muitas chaves de empresa na mão. E aí a pastora Carla sempre falou, você é profeta da sua casa. Então você profetiza sobre a sua casa. E aí eu fui e falei para o Henrique, eu vi, o Senhor vai fazer isso sobre você. Só que aí vinha, enquanto tiver um segredo entre vocês, tudo que eu tenho para vocês não chegará no Toma retido, muito né? cuidado sobre a mentira, sobre o... Já passou, já guardou. A pessoa ferida foi ela. Eu tive que confessar para ela, a pessoa ferida fui eu. E quem vai pagar o preço de tudo isso é sua quarta geração. É sua família. Entendeu? Casa. E aí? Meu Deus. Verdade. E aí eu confessei a ele, né? Um pecado que foi há 15 anos atrás. Né? Volto a dizer que temos 20 anos de casado. 20 anos de casado. Isso foi 15 anos atrás. Então, durante todo esse tempo, eu vim, né, com esse negócio dentro de mim. Carregando isso. E aí eu vi... E por que você não falou quando ele confessou? Né? Essa foi a primeira... por que você não falou? Porque quando ele confessou, eu não confessei o meu. Já falava já na hora ali. Já virava uma briga só.
vamos dizer assim, né? Esse foi o que eu falei para ela, a primeira coisa. Verdade. E na verdade o que? Nós mulheres precisamos estar ligadas, acessando o Espírito Santo. E é Ele que nos conduz. Eu não contei porque simplesmente ele não estava preparado para ouvir. Sim, isso aí. Né? Porque na verdade ninguém está preparado. Isso né? eu até coloquei aqui, ó. A cada pessoa vai reagir de um jeito. Existe um tempo para os dois se alinhar. Ele precisa de pastores, conselheiros. Ninguém vai conseguir sozinho. Pessoal, toma muito cuidado numa construção. Chama alguém para estar junto com você. Chama alguém, ora. Deixa ver se o Senhor, igual eu falei, eu não estava preparado para receber um caminhão de terra, não. Eu estou falando isso. Nós estamos colocando há 5 meses atrás. Pouquíssimo tempo. Pouquinho tempo atrás da confissão dela. Eu não estava preparado, não, varão. Sabe o que eu fiz? Fui embora de casa. Era isso que eu queria saber. Qual foi a sua reação quando ela confessou? Piquei o pé. Eu falei assim, agora o culpado sou eu mesmo. Já sei, porque a Bíblia já fala que o culpado é do homem, eu sou o culpado. Mas olha pra você ver que bonito, né? Aí quando ele confessou, ela ficou... Não é bonito. Isso é estratégia de Satanás. Bonito pra Satanás. Pra Satanás. sim. Entendeu? É a reação. Satanás, ele quer pintar... Ele queria destruir bordar na vida do crente. Ele precisava destruir um relacionamento. Tentou com Meu Quando Deus. eu contei, ele tentou, não conseguiu. Eu falei assim, mas com ele eu vou conseguir, porque ele não está preparado. Vamos ver se ele é cristão mesmo. Vamos ver se ele está em Cristo mesmo. Jesus. A gente estava no monte orando. Eu falei, preciso te contar algo, não sei o que, no Meu monte. Deus. No monte. Eu falei lá, ela falou assim, me perdoa. Eu falei, orei com ela, falei, perdoa. Chegou em casa, eu falei assim, eu tô indo embora. Meu Deus. Foi desse jeito. Jesus. Não foi fácil. Ninguém Foi está desse preparado. jeito. E todos Minha irmã- em casa sofreu, né? Todos. Meu Deus. Eu sofri muito, as minhas meninas sofreram. Meu Deus. Porque eu não contei, né, de início para minhas filhas, né? Mas elas viam, Viram? cadê Eu o tô pai? vendo. Aonde ele foi? Onde meu pai foi? Meu Deus. Né? E elas sofreram demais, né? E isso daí me emociona um pouco, por causa que como os filhos recebem algo que eles não merecem. Eles carregam, quando a gente peca, os nossos filhos carregam algo que não era para eles carregar. Por isso que os jovens precisam prestar muita atenção no que vai fazer, gente. Muita atenção. Porque senão vai caindo sobre os filhos e cai de maneira trágica. E aí as minhas filhas ali não sabendo o que tinha acontecido, o Henrique, Indo embora. né, foi embora e ele ficou dias no monte. Fiquei 2 dias no monte. Eu não fui embora para outro lugar. Eu catei minhas coisas e falei, Senhor, você vai falar comigo Foi lá no buscar a monte. face de Deus. Foi no monte. Fiquei 2 dias no monte. E aí a gente teve o apoio de novo da igreja, né? igreja, pastores. De novo, os pastores estavam ali em Sempre nos prontidão, né? Todos eles, os nossos líderes também, Líderes. né? Estávamos ali junto com a Intercessores. gente, intercessores. E tudo que o Senhor preparou para nós, mas é algo que é eu e Deus, né? Isso daí. Era nós e Deus naquele nós, momento sem e não passar. tinha mais ninguém, né? E aí o Senhor foi dando palavra para mim. Eu, né? Foi dias terríveis, mas aí ele veio, né? Chamou as meninas, né? Colocou nós todos validando a aliança, né? Amém. Depois de alguns dias. Homem de coração duro. Fui o homem de coração duro. Eu pregava para os homens, no homem ao máximo, e quando chegou na minha vez, eu não soube Meu Deus. Eu não soube controlar, né? Mas depois o Senhor foi trazendo, mas o culpado foi você. Você desprotegeu. Sua esposa sempre cuidou, você não guardou, Meu Deus. você mentiu, você roubou a hora do pai dela, você prometeu e não cumpriu. E o Senhor foi Deus. trazendo tudo para mim, todo aquele peso. Daí, como o Senhor é aquele Senhor que troca de fardo conosco, eu peguei e coloquei na cruz. Falei, Senhor, traz minha família de volta. Amém. Pois é. E Irmãos, naquilo que vocês foram mais machucados, é o que o Senhor mais usa vocês hoje para Hoje. curar vidas. Muito. É casamento. lindo isso. E foi de É forma lindo. tão espontânea, porque as que a gente estava passando por isso, no meio assim desse tumulto todo acontecendo, pessoas estavam nos ligando, pedindo pra gente ministrar a vida deles. No meio da briga, eu ia sair de casa, a pessoa começou a ligar. Eu falei assim, eu tô passando um problema no meu casamento, tem como você vir aqui? Eu falei, como que eu vou? Eu falei assim, eu tô aqui, eu não quero nem saber do seu casamento. O meu aqui tá destruído, quem que vai vir atrás do meu? Eu tava assim, eu fui totalmente rebelde. para vocês verem, meus irmãos, meus queridos, o pecado destrói, a pornografia destrói, é uma pequena brechinha que vira um rombo, como bem a Isa falou. E nós queremos liberar sobre você hoje a palavra do Senhor,
que diz que é tempo de buscá-lo, buscar a face de Deus, se arrepender mesmo do que é chamado de pecado, do que Deus está te falando agora, que é pecado, confessar quando precisar e mudar de vida, mudar o seu trajeto e se voltar para o Senhor. Refazer a Não rota, deixa isso transmitir para os seus filhos, não deixa os seus filhos perderem uma família que eles acham tão bonito. Em nome de Jesus, levante-se, reaja, não deixe o seu casamento terminar pelo pecado. O pecado pode ser perdoado e o Senhor Deus é um Deus que perdoa. Eu declaro sobre vocês, Amém. em nome de Jesus, a restauração diante do arrependimento. Amém. Em nome de Jesus, Amém. que essa programação alcance a sua vida e vai mesmo, e vai tocar no seu coração para transformação. Se um dia a gente pudesse conhecer, eu quero que você olhe nos meus olhos e fale: depois daquele dia eu entendi que eu preciso ser homem, não homem barbado, não homem que tem um aparelho genital, não, um homem de atitude, de posicionamento, em nome de Jesus. Nós estouramos o horário, tem tanta coisa para falar, Rick. Tem. Tem Mas tanta vamos marcar coisa outro pra dia. falar. Amém. Eu tinha tantas perguntas para Nós não fazer para falamos ela. sobre masturbação, nós não falamos sobre cobiçar. É isso daí. A gente vai Sobre ter a que cobiça. voltar, irmãos. Vai ter De que verdade, mas não é papinho de brasileiro, não, tá? A gente vai ter que voltar. Vamos voltar. Terminar de falar, né? Tudo que tem que ser falado. E eu glorifico a Deus pela vida de vocês. Amém. Viu? Ouvir o testemunho de vocês foi maravilhoso. Edificante. Edificante. Foi edificante. Né? E ouvir o irmão também, né? Porque admitir isso para mais de Publicamente. 1000 pessoas. Não, eu não fui homem, né? A culpa foi minha. Foi lindo. Amém. Viu? Que O Deus homem abençoe protege. nós. Que Deus continue abençoando a vida de vocês, Vou o até comer um casamento de chocolate. vocês, viu? Amém. Amém. Que Deus derrame cada dia mais a graça e da bondade dele sobre a vida de vocês, que vocês venham a Amém. prosperar em todas as áreas, Amém. no ministerial, né? No patrimônio de vocês, Amém. não sei se o irmão tem uma empresa ou não, mas que venha ser abençoado todas as áreas financeiras Amém. de vocês, viu? Amém. Recebemos. E nós estamos muito felizes por saber que você está conosco em São José, gente. E vocês aí de casa, a gente quer agradecer a cada um de vocês que esteve conosco nessa 1h17. Meu Deus, passou O muito nosso rápido. diretor já está querendo puxar minhas orelhas ali. Eu quero agradecer a todos vocês e peço mesmo, como o Rodrigo disse, né, que a bênção esteja sobre a casa de vocês. Amém. Que essa programação venha servir de alerta, de um despertar para a vida de vocês nessa tarde. E peço que vocês compartilhem, tá bom? Depois que acabar agora a programação, a gente vai zerar o YouTube, zera tudo. E você já compartilhe com mais pessoas para que alcance mais vida. Amém? E ficamos assim. Sábado estamos de volta com o programa Propósito, com um tema maravilhoso de novo para a vida de vocês. Esperamos vocês e até lá. Shalom, shalom.